Eu salvo essa igreja online na gloriosa Santa Paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Eu convido a todos a meditarem em 1 Crônicas 13, do 10 ao 14. Amém? Que nos diz: Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e feriu por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: Como traria a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém fez retirar a casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a sua casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Oh, glórias! O tema dessa mensagem: por que Uzá morreu? Amada igreja, Davi, ele separou um tempo para consultar todos os oficiais como rei. E tinha ele autoridade final que poderia dar as ordens por si mesmo. Mas ele escolheu envolver outros em sua liderança. Talvez fosse essa a razão do apoio unânime às suas decisões, a qual nos ensina no capítulo 13 do 1 ao 5. Quando estamos no comando, somos tentados a tomar decisões unilaterais, fazendo que nossas próprias opiniões sejam aceitas. Porém, líderes eficazes ouvem cuidadosamente o parecer de outros e encorajam a participar das decisões. Naturalmente, é o nosso dever consultar a Deus em primeiro lugar. Podemos enfrentar grandes problemas se não falarmos. Poderemos enfrentar problemas se nós não falarmos com Ele. No capítulo 13, versículo 10, da qual mostra-nos no capítulo 13, do versículo 1, a mudança da arca, do qual nos diz em 2 Samuel 5:6, mostra que os projetos de construção de Davi foram concluídos antes que ele trouxesse a arca para Jerusalém. Mostra-nos primeiramente a mudança da arca a fim de destacar as realizações espirituais de Davi e seu relacionamento com Deus. E a arca do Senhor também é chamada de Arca da Aliança, o qual é um objeto mais sagrado da fé dos hebreus. Tratava-se de uma grande caixa que continha as tábuas de pedras nas quais Deus escrevera os 10 mandamentos. Em Êxodo 25, capítulo 25, do 10 ao 22. Davi já havia feito de Jerusalém sua capital política. No capítulo 11, do versículo 4 ao 9, agora conduzia para lá a fim de também fazer de Jerusalém o centro nacional de adoração, na qual a arca de Deus esteve em Kiriat Jearim por muitos anos. A negligência para com a arca, amada igreja, simbolizava a negligência de Israel para com Deus. Trazê-la de volta para o centro da vida de Israel refletiu o desejo de Davi de relembrar a nação do seu verdadeiro fundamento. Deus
do qual negligenciar tudo que nos faz lembra de Deus. A Bíblia, a igreja, é o contato com outros e o contato com outros irmãos também nos fará negligenciar a Deus, do qual devemos mantê-lo como centro de nossa vida, Deus em tudo. Na qual a adoração no Antigo Testamento era mais um sóbrio exercício religioso, e a exuberância de Davi, enquanto adorava a Deus com danças, músicas, é aprovada nas Escrituras. Nossa adoração deve refletir o equilíbrio saudável. Algumas vezes devemos sermos reflexivos e sérios, em Êxodo 19, versículo 14. E outras vezes devemos expressarmos entusiasmo, júbilo, de que precisamos. De uma reflexão mais séria ou uma celebração mais alegre, da qual nós perguntamos do capítulo 13, versículo 10. Por que Uzá morreu? Ele tocou na igreja na arca, e essa ofensa era castigada com a morte. Deus dera instruções específicas acerca de como a arca deveria ser transportada, em Números 4, do versículo 5 ao 15. Mas tais instruções foram ignoradas. Os levitas eram responsáveis por transportar a arca, e da qual nenhum registro há de que Uzá fosse um levita, que deveria ser carregada nos ombros com varas colocadas em suas argolas, em Números 7, capítulo 7, do versículo 9. Jamais a amada igreja a arca deveria ser tocada. Transportá-la em um carro era seguir o exemplo dos filisteus, em 1 Samuel 6, do versículo 1. Uzá, embora sincero em seu desejo de proteger a arca, teve de enfrentar as consequências do seu pecado. E Davi foi lembrado de que sua obediência às leis de Deus era mais importante do que o entusiasmo. Além disso, Davi tinha consultado todos os seus oficiais no capítulo 13, versículo 1. Mas não consultaram a Deus. O conselho de nossos amigos, colegas, não substitui a direção de Deus. Uzá, ele morreu instantaneamente ao tocar na arca, mas Deus o abençoou a casa de Obed-edom, onde a arca permaneceu guardada. E o que isso nos demonstra? Isso nos demonstra os dois aspectos do poder de Deus. Ele é perfeitamente amoroso. Ele é perfeitamente justo. Grandes bênçãos guardam aquele que obedece ao seu mandamento. Mais severos castigos estão reservados para aqueles que lhe desobedecem. Essa punição pode vir de imediato ou com o passar do tempo, mas certamente virá. Às vezes focalizamos, amada igreja, apenas as bênçãos que recebemos de Deus. E quando pecamos, esquecemos que horrenda coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Em Hebreus 10, versículo 31. Em outras ocasiões, estamos tão concentrados no julgamento que perdemos suas bênçãos. Não tenham uma visão unilateral de Deus. Juntamente com as bênçãos de Deus vem a responsabilidade de viver segundo sua experiência de equidade, honestidade e justiça. Davi, ele estava triste com Deus e consigo mesmo. Ele sabia que fizera algo errado ao transportar a arca. Entristeceu-se porque seus planos de um alegre retorno da arca terminaram com a morte de um homem. Mas esse sentimento foi se dissipando
E Davi deixou a arca na casa de Obed-edom. E que pudesse pensar em como conduziria a Jerusalém. Isso permitiu a Davi descobrir as instruções de Deus para o transporte da arca, no qual a viagem seguinte seria realizada de acordo com as ordens de Deus. Deus, ele concedeu a honra e sucesso a Davi, não simplesmente para o seu proveito pessoal. Davi percebeu que Deus fizera prosperar por uma razão especial, por amor a seu povo. Frequentemente somos tentados a usar nossa posição e nossas posses apenas para nosso próprio bem. Mas devemos lembrar-nos que Deus nos colocou onde estamos e nos deu o que temos para que possamos encorajar os outros e ajudar os que têm necessidade. Antes de ir à batalha, amada igreja, Davi orou. Ele orou a Deus pedindo sua presença e direção. E com frequência esperamos a chegada dos momentos de apuro para então nos voltarmos a Deus. Até lá, as consequências de nossas ações já se manifestaram. Será que podemos? Será não? Será que pedimos a ajuda de Deus apenas como um desesperado e último recurso? Do qual, amada igreja, é nosso dever consultá-lo primeiro. Como Davi, podemos receber grande ajuda e evitar sérias dificuldades, da qual a rápida e decisiva ação de Davi contra os ídolos ajudou a unificar seu reino e levar o povo a adorar a Deus verdadeiro. Ele estava obedecendo a lei, derrubando seus altares, do qual que quebrareis as suas estátuas e cortarei seus bosques e queimarei fogo de sua imagem de escultura. Em Deuteronômio 7, do capítulo 7, versículo 5. A maioria dos sucessores de Davi fracassou em destruir os ídolos, que levou Israel a uma incrível corrupção moral. Muitas vezes, os soldados quiseram guardar recordações de batalha. Em 2 Samuel 5, versículo 21, mostra que alguns dos homens guardavam ídolos, mas Davi pediu-lhes que todos fossem queimados. A única resposta correta para o pecado é livrar-se dele completamente. Você não pode ser um seguidor de Deus enquanto mantém-se preso a partes da sua vida em que Deus não é o centro de seus pensamentos e ações. Elimine tudo que lhe rouba o lugar legítimo de Deus em sua vida e siga-o com total devoção, da qual os sacerdotes se purificavam a fim de que estivessem preparados para levar a arca. E purificar significa, amada igreja, literalmente separar, colocar a parte para propósitos sagrados, consagrados, do qual os sacerdotes simbolicamente se separavam do pecado e do mal. Isso era feito numa cerimônia especial na qual eles se levavam e também a sua roupa. E também as suas roupas, em número 8, do versículo 5 a 8. Embora não seja exigido que executemos tais cerimônias hoje, podemos nos purificarmos lendo a palavra de Deus e preparando nossos corações para participar da adoração ao Senhor, do qual Davi se refere ao incidente quando a arca estava retornando a Israel em um carro de boi e os bois tropeçaram. Usar
tentando firmar a arca com a mão, morreu imediatamente ao tocá-la. O erro não estava no desejo de Davi transportar a arca, mas no método para o seu retorno, do qual Davi ignorou e não estava ciente das instruções específicas da lei de Deus sobre a forma de transportá-la. Obviamente, havia descoberto seu erro, agora estava preparando para corrigi-lo. Esse incidente foi uma lição divina para todos de Israel, que Deus governa o rei e não o contrário. E se tivesse sido permitido a Davi manipular a arca de Deus de modo negligente, que mensagem esse episódio teria transmitido ao povo sobre a fé que possui? Da qual, quando a primeira tentativa de Davi de transportar a arca fracassou, no capítulo 13, do 8 ao 14, ele aprendeu uma importante lição. Quando Deus dá instruções específicas à amada igreja, é sábio segui-las exatamente. Dessa vez, Davi cuidou para que os levitas levassem a arca. Em Números 4, do versículo 5 ao 15. Podemos não entender completamente as razões que estão por detrás das instruções de Deus, mas sabemos que a sua sabedoria é completa e seu julgamento é infalível, do qual podemos conhecer a instrução de Deus pelo conhecimento de sua palavra. Mas da mesma maneira que as crianças não entenderam as razões para todas as instruções de seus pais, até que sejam mais velhos, podemos não entender todas as razões de Deus nessa vida. É muito melhor obedecer primeiro e mais tarde descobrir as razões. E nunca estamos livres para desobedecer a Deus apenas por não entender algo. Concluindo desta mensagem, não queremos nos sentir que devemos tentar nos alcançar um padrão inatingível, do qual não é alcançar padrões que traz os nossos ensinamentos. É sobre nós nos permitirmos que Deus nos torne nosso padrão. Não é sobre você mesmo tentar fazer alguma coisa acontecer. É sobre reconhecer que você não é capaz de fazer nada acontecer, mas você pode entregar sua vida a Deus e deixar que Ele faça as coisas acontecer. Não é sobre encontrar a forma de evitar o julgamento de Deus e sentir um fracassado se não fizer tudo com perfeição. É sobre experimentar plenamente o amor de Deus e deixar que Ele o aperfeiçoe. Não é fingir ser outra pessoa. É sobre tornar-se que alguém de fato. No entanto, a fim de ver essas coisas acontecer, é preciso que você seja completamente honesto consigo mesmo e com Deus sobre quem você é neste momento. As pessoas de todo mundo querem viver de modo de dar frutos, não é mesmo? Desejam habitar na graça do Senhor ao obedecerem suas leis e desejam serem inabaláveis nas verdades de Deus e ao mesmo tempo sensíveis ao sofrimento e às necessidades dos outros. Desejam conhecer a Deus de todas as maneiras que elas possam ser conhecidas e desejam ser transformados pelo poder do Espírito. Contudo, muitas vezes elas são duras consigo mesmo quando não veem essas coisas acontecendo diariamente. São rápidos em detectar o que estão fazendo de errado e lentas para apreciar o que estão fazendo de certo, no qual, em primeiro lugar. Por isso, queremos que
você venha encarar essa ideia de purificar o seu coração, não como um julgamento de que seu coração esteja impuro, mas sim como um chamado de Deus para que coloque tudo em ordem adiante dele, a fim de que ele possa dar todas as bênçãos que tem para a sua vida. Veja isso como Deus preparando para um trabalho importante, para que ele tenha para você mais adiante. Segundo, a fim de conseguir fazer isso, você terá de examinar sua vida muito bem. Terá de ser corajoso o suficiente para dizer: Senhor, mostra-me o que está dentro do meu coração, na minha alma, na minha mente, no meu espírito, na minha vida, do qual não deveria estar lá. Ensina-me o que não estou compreendendo. Convence-me sobre onde estou errando o alvo. Acaba com a minha arrogância, com o meu orgulho, com o meu medo, com a minha insegurança e ajuda-me a enxergar a verdade sobre mim mesmo, minha vida e minha situação. Concluindo dessa mensagem, expõe: ó Deus, o que eu sou, Senhor. Abre-te diante do teu Deus, para que ele venha entrar em teu coração com profundidade. Do qual você pode aguentar. Fala para com ele que você pode aguentar, buscando dessa capacitação, para que ele venha corrigir os seus caminhos errados, para que ele venha ajudar-te a colocar a verdade no lugar das mentiras e fazer as mudanças duradouras. Terceiro e último, no qual é preciso coragem para fazer uma oração como essa, não é mesmo? Talvez até mais coragem do que muitos de nós têm no momento. E se você está hesitando em deixar que o Senhor exponha seu coração por causa daquilo que Ele pode revelar, então peça a Deus que lhe dê coragem de que você precisa, a fim de ver mudanças para o melhor ocorrendo em sua vida. E você precisa estar aberto para a obra da purificação, aperfeiçoamento do Espírito Santo. Você precisa permitir que Ele exponha seu coração para que você não se engane sobre você mesmo e sua vida. Você precisa convidá-lo a criar um coração puro dentro de você. Então deve estar disposto a fazer duas coisas. Primeiro, confessar a Deus qualquer pecado ou pensamento ou ação de que Ele lhe mostrar. E segundo, arrepender-se das coisas que acabou de confessar. Quando não confessamos nossos pecados, acabamos tentando nos esconder de Deus, como Adão e Eva no jardim. Sentimos que não podemos encará-lo. Contudo, o problema relativo a tentar esconder-se de Deus é a impossibilidade. A Bíblia diz que tudo o que fazemos será revelado, até mesmo as coisas que dissermos e pensamos em segredo. Não há encoberto que não venha a ser revelado e oculto que não venha a ser conhecido, porque tudo o que disseres às escuras será ouvido em plena luz, e o que disseres aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos erados. Em Lucas 12, do versículo 2 ao 3. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele do qual temos de prestar-nos contas. Em Hebreus 4, versículo 13. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Soberano Deus, glorioso Pai, do qual estamos aqui diante da Tua presença, pois Tu é digno de glória, honra e todo o nosso louvor.
Queremos pararmos mais perto de Ti, buscando da Tua face. Ó Senhor, purifica-nos, faz o nosso coração reto diante de Ti, do qual Te peço perdão de todos os meus pecados, que Teu sangue amenize as transgressões e iniquidades, que Teu sangue venha tampar-me de todas as minhas brechas e as brechas dos meus amados familiares. Toma, Senhor Jesus, este glória, visita as causas, ó Deus, dentro deste lugar, que venha se tornar a Tua mão de poder operar, ó Deus, do qual a palavra que sai da Tua boca jamais volta vazia, ela vai de encontro ao qual está sendo enviada. Visita, soberano Deus, hospitais, albergues, moradores de rua. Visita Teu povo, Senhor Jesus. Toma, Senhor Jesus, com a Tua mão de poder, a cada vida que necessita dos Teus cuidados. Pois quem busca, acha, quem pede, recebe, quem procura, encontra. Para Ti não há impossível, ó soberano Deus, pois tudo é possível para aquele que crê. Entra com a Tua intervenção divina, ó cura de maravilhas e prodígios. Tu és a cura, Pai. Cura corpo, alma, a qual se encontram, ó Pai, vidas enfermas. Ó Deus, faz do que não podemos fazer, pois isso é a cura. Tu és Jeová, Rafa, Tu és o Deus que cura. Visita, soberano Deus, CTIs, UTIs, sala de cirurgia, sala de espera, sala de emergência, CTI, ó Deus. Visita, Senhor Jesus, essas vidas a qual se encontra, ó Deus de poder, a Tua clareza através de maravilhas sais, Pai. Descer da Tua luz nas Suas verdades sobre as nossas vidas, Pai. Traz dessa clareza, do qual Teu Espírito de vida é vida, Pai. Qual venha soprar dentro deste lugar, venha soprar sobre o Teu povo, venha soprar dentro deste ministério, Pai. Dando-lhe, Senhor Jesus, da vida da qual nós buscamos estarmos em retidão diante da Tua presença. Debaixo da Tua palavra, Senhor Jesus. Arrependermos de algo não significa necessariamente já pecado. Significa que não temos a intenção de cometê-lo outra vez. Pois se nós nos apegarmos confessando o mesmo pecado, outra vez de tê-lo confessado, há pouco tempo se arrependido dele, prossigamos com a nossa confissão. E não devemos deixar que o inimigo coloque nos laço de culpa em nosso pescoço e grite palavras de fracasso em nosso ouvido, do qual estamos aqui como igreja confessando-nos, arrependendo-nos de quantas vezes for preciso até poder dar um coice no inimigo e ver que nós vencemos a batalha com esse problema e não vamos nos alimentarmos pensamentos como certamente Deus não vai nos perdoar de novo pela mesma coisa que confessamos na semana passada, do qual Ele é perdoador. Ele nos ama. Ele perdoa-nos toda vez que confessamos nosso pecado diante dele e nos arrependemos plenamente, do qual nos diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Em Salmo 32, versículo 1, do qual nós podemos mudarmos o rumo das coisas em nossa vida quando se voltarmos para o Senhor e nos arrependemos, pois aprendermos a confessar-nos, arrependermos rapidamente, para que o processo de morte, do qual aconteceu com Uzá, comece a desenvolver-se cada vez que desobedecemos as regras de Deus e não tenhamos tempo de fazer grandes estragos, porque o salário do pecado é a morte. Em Romanos 6, versículo 23, do qual devemos pedirmos a Deus diariamente
Ó soberano Deus, que o Senhor venha nos mostrarmos os pontos do coração onde não estão puros e reto diante de Ti, e não deixarmos que nada venha nos separar de tudo que o Senhor tem para conosco, do qual debaixo da Tua palavra colocamos-nos humildemente diante de Ti, pedimos, Pai, que purifique o nosso coração de todo erro, renova em nós um espírito reto, perdoa-nos por pensamento ao qual tivemos, palavras que dissemos, coisas que fizemos que não Te glorificaram, ou que não estão em contradição, ou que estão em contradição direta em Teus mandamentos. Confessamos-Te especificamente, seja qualquer pensamento, palavras ou ações, do quais não sabemos se agradam a Ti, do qual estamos confessando isso com pecado, nos arrependendo dele como busca do Teu arrependimento, do qual escolhemos deixarmos para trás esse tipo de pensamento ou razão de viver como Tu queres. E viver como Tu queres, ó Deus, do qual nós deixamos para trás tudo que é tipo de pensamento do qual não Te agrada. Pois, ó soberano Deus, escolhemos deixarmos para trás esse tipo de pensamento ou ação e vivemos como Tu queres. Sabemos que Tu és misericordioso, compassivo, tardio em irar-se e grande benignidade, em Joel 2, versículo 13. Perdoa-nos por não darmos isso ao devido lugar. Senhor, sabemos que Tu és um Deus que conhece o segredo dos corações, em Salmo 44, versículo 21. Revela-nos esses segredos quando não consigamos enxergá-los. Mostra-nos, Senhor Jesus, qualquer área da nossa vida onde estamos abrigando o pecado com nossos pensamentos, palavras ou ações que não reconhecemos. Mostra-nos a verdade sobre nós mesmos para que possamos vê-la claramente. Examina-nos a nossa alma, exponha nossas motivações a fim de revelarmos aquilo que precisamos compreender. Estamos dispostos, como igreja, a abrirmos mãos de hábitos inúteis, sem sentidos que não são melhor do que Tu tens para a nossa vida. Capacita-nos para que possamos fazer mudança onde elas são necessárias. Abre nossos olhos para aquilo que precisamos ver, a fim de que possamos confessar todos os pecados e nos arrependermos dele. Desejamos purificarmos nossas mãos e limparmos o nosso coração conforme Tu ordenaste em Tua palavra, em Tiago 4, versículo 8, do qual estamos aqui soberanamente, ó Deus poderoso, do qual Tu és soberano, pedindo-Te, compadece-nos de nós, ó Deus, segundo a Tua benignidade e segundo a multidão das Tuas misericórdias. Apaga nossas transgressões, levando-nos completamente da nossa, livrando-nos, Senhor Jesus, completamente das nossas iniquidades, purificando nosso pecado. No Salmo 51, do 1 ao 2, Senhor, cria em nós um coração puro. Renova-nos dentro de nós um espírito inabalável. Não repulses-nos da Tua presença, nem se retires do Teu Espírito Santo. No Salmo 51, do 10 ao 11, absolve-nos as nossas faltas, as quais são ocultas. No Salmo 19, versículo 12, vê se há em nós algum caminho mau, seguindo-nos pelo caminho eterno. No Salmo 139, versículo 24, faz-nos puro, reto diante de Ti, do qual deseja recebermos o Teu perdão como igreja, a fim de que venham tempos de refrigério de Tua presença, em Atos 3, versículo 20, do qual eu entrego todo esse ministério, todos que fazem parte da Tua obra, que eles venham estar debaixo, Senhor Jesus, debaixo da Tua cobertura do Salmo 91, debaixo da Tua cobertura divina, debaixo das Tuas mãos protetora, no Salmo 121, e debaixo da cobertura da igreja que ora, do qual eu entrego todo esse ministério,
todos que fazem parte da tua obra, em tuas mãos, agradecendo pelos teus cuidados para conosco, e cuidadoso e cuida-nos como menina dos teus olhos, do qual entrega essa tarde de hoje em tuas mãos, agradecendo pelos teus cuidados para conosco, ó soberano Deus, do qual agradeço a ti, Senhor Jesus, ter cuidado de mim, ter guardado-nos a nossa noite de sono, guardado o nosso deitar, guardado o nosso levantar, e me permitir, Senhor Jesus, que eu venha estar de pé, ó Deus, dando da sua graça, da oportunidade de estar de pé diante da tua presença, do qual nós entregamos essa tarde de hoje em tuas mãos, já agradecendo pelos teus cuidados e pelo teu amor. Em nome de Jesus. Amém.